E aí galerinha, meu nome é Pedro Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo do Código 35 e hoje a gente vai entender como conseguimos remover elementos dentro de arrays JavaScript. Fica com a gente, o vídeo está bastante interessante, vai mostrar algumas estratégias para a gente lidar com esse problema. E lembrando que esse vídeo sai em conjunto com um post do nosso blog Código 35, onde todo esse código vai estar escrito, detalhado, documentado, enfim. Você não precisa ficar parando o vídeo para copiar e colar. Basta acessar o link do post que vai estar dentro do vídeo e acompanhar com a gente a partir de lá todas as dicas e todo o código que foi produzido. Então, vamos parar de enrolação e vamos ver o código como é que ele fica. Eu vou seguir codificando dentro do próprio Firefox, dentro da área de desenvolvedor. Mas você pode usar esse código diretamente da sua aplicação JavaScript. A primeira coisa que a gente precisa revisitar aqui é o que é um array, e isso aqui é bem rapidinho. Um array é uma estrutura, é uma coleção ordenada de elementos, que cada elemento ele é acessado a partir de um índice. O array você reconhece ele dentro do JavaScript através de seus colchetes. A própria extensão de desenvolvedor do Firefox já me afirma que eu estou dentro de uma estrutura de um array, e todos os elementos que eu colocar aqui, pode ser número, pode ser uma letra, pode ser um outro objeto, enfim, tudo isso você vai conseguir acessar através de uma posição dentro desse array que a gente chama de índice. E existem várias formas da gente manipular esse array, então, quer seja para aumentá-lo, adicionar itens, quanto para a gente remover itens. E a primeira estratégia que nós vamos usar para remover elementos do nosso array será a função do JavaScript chamada filter. Você escreve assim, filter. Ele vai operar dentro de um array, filtrando todos os elementos que eu não tenho interesse. Dessa forma, o método filter vai criar uma nova estrutura de array, ela não vai modificar a original, e essa nova estrutura de array eu vou conseguir ter todos os números ou todos os elementos ali filtrados. Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova estrutura de array. Vamos lá. Array filter, para justamente remover. O nome aqui não importa. Então eu vou criar um array. 1, 3, 5, 9. Eu vou colocar uma letra também dentro desse array, porque, enfim, eu posso. Eu tenho esse array com essa estrutura. E como vamos conseguir usar o método filter dentro desse array? Vamos lá. Array. Eu chamo a função filter. A função filter, ela aceita como parâmetro uma nova função. Essa função ela vai ser executada dentro do array original, elemento a elemento. E eu tenho que retornar um valor booleano, dizendo true, caso eu queira ficar com aquele elemento que ela está percorrendo naquele momento, ou false, se eu quiser que aquele elemento seja descartado. Então eu vou usar a sintaxe tradicional de função, e aqui eu vou colocar o meu elemento. E eu vou retornar a seguinte coisa, eu tenho que retornar um booleano, dizendo se eu quero manter um elemento ou removê-lo. Por exemplo, se eu retornar um true aqui, a própria extensão de desenvolvimento já fala que eu vou basicamente manter o array na mesma estrutura. Se eu passar um false aqui, eu estou passando false para todos os elementos, então eu estou limpando o meu array. O que eu preciso agora é de uma condição lógica que cheque aquele elemento, e aí eu posso compará-lo e falar se eu quero ficar com ele ou não. No meu exemplo, eu quero remover justamente o A. Então eu posso falar o seguinte, tudo que não for A, então eu chego aqui, elemento diferente de A, eu quero ficar com ele. Então, como eu disse, a função filter vai percorrer elemento a elemento e comparando. Então, quando ele for no primeiro elemento, tem o número 1 ali. 1, ele é diferente de A. Então, se é diferente de A, me retorna true dentro da minha expressão e ele fica com aquele número. A mesma coisa para o segundo elemento, que tem o número 6. Terceiro elemento, que é o número 7. Até chegar no A mesmo. Quando chega no A, ele vai verificar dizendo, olha, esse A ele não é diferente de A, ele é igual a A. Então, isso vai me retornar um falso, o que fará com que o filter remova esse elemento do meu array. E é isso que ele fez, ele me retornou um novo array, dessa vez filtrando o valor A. A coisa mais legal da função filter é que, como ela se utiliza de uma função, de um código para verificar se ela deve ou não remover o valor, ela é bastante flexível. Então você pode ter mais de uma validação aqui na sua expressão para entender se você deve ou não ficar com o elemento. E o mesmo motivo pelo qual a função filter ela é bastante flexível, deve-se prestar atenção. Você não deve fazer algo muito complicado aqui, como por exemplo chamar uma API, porque
tudo que você colocar dentro do filter vai ser executado elemento a elemento. Se você tem um array muito grande e coloca, por exemplo, uma chamada Ajax aqui dentro, você acaba repetindo essa chamada para cada elemento. Então a dica é tenha o seu valor à mão, pré-computado, se for possível, justamente para você economizar recursos a utilizar a função filter. O segundo modelo que nós vamos usar aqui vai ser a função splice. A função splice ela funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Você vai passar o seu array e o índice do elemento. Então você já não vai mais fazer referência ao valor daquele elemento, mas sim à posição daquele elemento dentro do seu array. Um ponto de atenção, a função splice ela modifica a estrutura original, diferente do filter, que ele retorna um novo array, você pode usá-lo como você quiser, inclusive para substituir o array antigo. Já na função splice você não consegue fazer isso, ela vai modificar o array original. Então se você usar, por exemplo, o splice dentro de uma constante, você não vai conseguir o que você quer. Os splice precisam de variáveis que variam, como diria o velho sábio. Vamos lá. Então vamos adaptar o nosso exemplo. Vamos agora pegar aqui um novo array chamado números. E vai ter lá um array 1, 6, 5, 3. Agora eu já não estou usando uma estrutura de constante, eu estou usando o let, que cria de fato uma variável. E eu vou guardar aqui o meu índice para remover. Índice para remover. E eu quero remover o primeiro elemento, o elemento que está na posição 0. Para usar a splice e remover o elemento, basta fazer isso aqui, números.splice. E aí eu vou passar o índice, que é o que eu preciso remover. E eu tenho que passar um segundo parâmetro, que é a quantidade de itens que o splice vai remover. Então isso pode ser útil para você. Se você precisar remover os primeiros X elementos da posição 0 do seu array, você pode passar um número grande aqui, 3, 4, enfim, o que você precisar. Eu só quero remover o primeiro elemento, então eu passo o número 1. E com isso, o splice me retornou um novo array com o elemento que eu removi, mas se a gente validar o números, agora ele já não mais tem o elemento da primeira posição, que foi o que eu acabei de remover. Por último, exemplo, lembrando que o nosso post lá dentro do código 35 ele tem bem mais exemplos do que eu vou trazer aqui no vídeo, justamente porque o vídeo precisa ser algo um pouco mais curtinho, mais direto ao ponto. Mas se você quiser ter outros exemplos e exemplos até mais avançados, confere lá o post, porque o post está bastante rico com muitos detalhes. O último exemplo que a gente vai trazer aqui é um exemplo que a gente pode usar em arrays muito grandes, que é a estratégia da troca. Dentro da estratégia da troca, a gente faz com que um elemento ele se mova para uma posição específica do array. Após essa substituição, a gente consegue simplesmente pedir que o último elemento seja removido. E por que isso se torna eficiente? Arrays, quando a gente está falando em como essa estrutura ela se organiza na memória do computador, enfim, movimentações muito bruscas que exigem ali o redimensionamento do array, pode ter um pênalti de eficiência. E esse exemplo ele é bem facinho. Lembrando que esse é um exemplo legal para a gente estudar e fazer, mas só vale realmente a pena utilizá-lo se você tem uma estrutura muito grande de array e você precisa remover um elemento dali. Criar novamente uma estrutura de array. E aqui eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou criar lá meu array grande. Eu vou usar duas funções do objeto array do JavaScript, duas funções nativas que já vem no seu navegador, que é para justamente facilitar a vida para eu conseguir criar um array muito grande. Então vamos lá. Array.from. E aqui eu passo um valor qualquer. Eu vou criar um array com 10.000 posições. Mas eu só vou usar as chaves desse array. Com isso, eu tenho agora um array, meu array grande. Vocês pegarem aqui o length dele, ele tem lá 100.000 posições, não foi nem 10.000. E digamos que eu queira, sei lá, remover o elemento que está na 100ª posição. Então vamos criar o índice. E eu quero remover o elemento que está na posição 100, por exemplo. Então, se eu checar aqui o valor que está no meu array grande, na posição do índice, eu vou chegar no valor 100, porque ele criou esse array de maneira sequencial. Vou botar no primeiro, 1 na posição 1, 2 na posição 2 e por aí vai. E isso é uma característica da forma que eu criei o array, tá? Se você tivesse um array diferente, ele teria um outro valor aqui. E aqui agora o macete é bem simples. O que eu vou fazer é pegar o elemento que está na última posição e eu trago aqui para dentro da posição desse elemento no meu array.
Eu faço isso da seguinte forma, meu array grande de novo, eu não estou gostando desse nome, meu array grande. E como eu pego a última posição do meu array? Da seguinte forma, meu array grande, ponto length. Lembrando que as posições do meu array começam da posição 0. Eu não posso simplesmente passar para o meu array a posição igual ao tamanho desse array, porque o tamanho sempre vai ficar um pouco acima. Digamos que eu tenho um array de 3 posições, 1, 2 e 3. O 1 está na posição 0, o 2 está na posição 1, porém o último elemento não está na posição 3, está na posição 2. O que eu tenho que fazer aqui é a mesma coisa, eu pego o tamanho do meu array e isso diminuo 1 em posição. Com isso, eu trouxe o último elemento para a posição daquele meu elemento que eu quero remover. Só que agora eu criei um problema, eu tenho um valor repetido. Eu tenho o elemento que está na última posição e agora esse elemento também está na posição do elemento que eu queria remover. E para resolver isso é bem simples, basta eu remover o último elemento desse array. E o JavaScript já me dá uma função que resolve isso. Meu array grande, ponto, pop. Essa é uma função que ela remove o último elemento de uma estrutura de array, seja qual for esse último elemento. E vamos checar agora qual elemento está lá dentro da posição daquele índice que eu removi. É o 99999, é o 99.999, que é justamente o último elemento que estava no meu array. Essa técnica ela acaba desordenando o seu array, então se é importante que você mantenha o array ordenado, ela não é boa. Mas pelo menos você conseguiu remover um elemento de um array sem precisar percorrer o array inteiro. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui hoje. A gente só viu essas 3 estratégias. Dentro do blog, a gente ainda tem mais estratégias. Tem estratégias removendo o array usando a estrutura do set do JavaScript, que é uma estrutura relativamente nova no JavaScript, que permite nós termos algumas funções que facilitam bastante a manipulação de uma estrutura, de uma coleção. A gente tem algumas estratégias envolvendo o redimensionamento do array e alguns outros casos muito específicos que você possa acabar enfrentando. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreva no canal, enfim, segue a gente nas redes sociais, esteja conosco, a gente vai trazer mais material e mais vídeo. E fica também o pedido, se você quer ver alguma coisa específica de linguagem de programação, deixa nos comentários que a gente traz. É isso, um abraço e até a próxima.